Este episódio é patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. E Photoshop Conference, o maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos ao Photopro TV. Meu nome é Alexandre Kise e neste podcast eu preparei duas dicas sensacionais para você. Sendo que a primeira tem um apelo um pouco mais criativo, relembrando até o início do site Photopro. A segunda já é um pouco mais técnica, mas antes de tudo eu tenho uma informação extremamente importante, principalmente para quem está planejando ir ao Photoshop Conference deste ano. As inscrições estão bombando, são várias pessoas se inscrevendo de todos os estados do país. Portanto, se você planeja ir, reserve o quanto antes a sua vaga. Basta entrar no site www.photoshopconference.com.br. E vamos agora para a primeira dica deste podcast. Ela tem um apelo um pouco mais criativo. Eu vou pegar uma fotografia tradicional e converter essa imagem para uma imagem envelhecida. É uma dica também que relembra bastante o início do site Photopro e do grupo, quando a gente colocava as primeiras dicas na internet. Hoje, claro, ele foi modificado e aqui estamos no nosso podcast. Por isso eu acho importante a gente relembrar um pouco do que era no início e para onde nós estamos caminhando hoje. Uma vez a imagem aberta dentro do Photoshop, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo layer. Esse layer que será criado ele vai servir como base e é nessa base que nós vamos aplicar a nossa textura. Para isso, eu venho no painelzinho de Layers, ou camadas para quem trabalha em português, pressiono a tecla Option no teclado ou Alt e clico em cima do ícone de novo Layer. Vou colocar o nome base neste momento. E é sempre importante você colocar o nome em cima das suas camadas, porque desta forma, se você trabalhar com um arquivo muito grande, você sabe exatamente o que cada camada corresponde dentro da sua arte. Nesse caso, como é a base, o nome base já foi inserido. Vou trocar o Blend Mode de normal para a opção chamada Overlay ou sobrepor. Uma vez ela determinada, aparece na parte de baixo uma opção de preenchimento. Clico nessa área de preenchimento e ele vai fazer com que este novo layer, sendo criado com o Blend Mode Overlay, seja preenchido com uma área neutra ou com uma cor neutra, neste caso 50% de cinza. Clico em OK, você vai notar que um novo layer em Overlay em 50% de cinza foi criado. Bastante tranquilo até aqui. Agora vamos começar a brincar em cima dos filtros. O primeiro deles está no menu de Filter. Eu vou descer até a opção chamada Texture e vou aplicar uma textura chamada Grain, que ele vai aplicar um certo grão dentro dessa imagem. Notem, meu painel já está aberto. Dentro desse painel eu posso controlar a característica de intensidade. Por exemplo, se eu quero uma intensidade mais forte ou mais fraca desse grão, nesse caso eu vou utilizar um valor de 40 para essa informação. Posso determinar também qual é a condição de contraste que eu quero. Então, se a gente vai trabalhar com contraste mais forte ou mais fraco em cima dessa textura que a gente está aplicando, vou aplicar um contraste ainda mais forte, vou trabalhar com o valor de 40 e 20. E na parte de baixo eu tenho o tipo de granulação que eu quero aplicar na minha imagem. Ela pode trabalhar com várias opções diferentes, por exemplo, grão regular. O que é um grão regular? São pequenos pontos que são inseridos em cima da nossa imagem. Posso trabalhar, por exemplo, com grãos mais suaves, posso trabalhar com áreas mais esparramadas, mas nesse caso específico, a gente vai trabalhar com essa opção chamada vertical. Uma vez ela aplicada, eu clico em OK. Notem, essa textura já foi transmitida para cima da foto, mas é importante destacar que, na verdade, ela está em cima da camada chamada base. Nossa foto ainda continua intacta neste momento. Ativo novamente a opção de base e em cima dela eu vou entrar no menu de filtro, vou descer até a opção chamada Render e em cima desse cara eu vou escolher um filtro chamado Fibers. É um filtro até que recente do Photoshop, não é muito novo, são há poucas versões que ele foi inserido dentro do aplicativo. Uma vez esse filtro aberto, ele coloca uma textura mais natural em cima da imagem, a qual inicialmente, quando aplicada, sobrepõe a primeira textura e acaba ficando também extremamente forte no arquivo. É por isso que eu preciso reduzir um pouco a intensidade dela. E isso vai ser feito entrando pelo menu Edit, na opção chamada Fade Fibers. Lembrando até que o Fade ele pode ser aplicado em qualquer comando do Photoshop. Ele permite que você controle a forma como o comando foi aplicado. Nesse caso, quando eu abro essa opção de Fade, notem, uma janela de diálogo é aberta no centro da minha tela,
onde eu posso controlar a intensidade do comando. E eu vou usar uma intensidade um pouquinho mais baixa nesse caso. Então eu tenho uma mescla do que eu tinha antigamente e o que eu tenho agora. Clico em OK e a minha textura já foi aplicada sobre a foto. Notem, eu posso visualizar a imagem antes, sem a textura e depois com a textura. Uma vez a textura aplicada, a gente vai fazer a união desses dois layers. Para isso, eu posso selecionar os dois layers apertando Shift, entrar no menu Layer e escolher a opção chamada Merge Layers. Ele vai fazer a união desses dois caras e agora a gente vai começar o processo de colorização. Isso é feito entrando no menu Image, escolhendo a opção Ajustes e dentro delas nós temos o Hue Saturation. Uma vez a tela de diálogo do Hue Saturation aberta, a gente vai primeiro colocar uma cor, ou seja, essas fotos antigas normalmente elas eram feitas num único tom e a gente tinha um tom bem próximo do sépia nessa hora. Então, para isso, eu vou primeiro clicar nessa opção chamada Colorize. Isso significa que eu estou colorizando a minha foto, eu estou aplicando um tom específico sobre ela. E o tom que eu quero pode ser escolhido dentro da variação de Hue, ou matiz. Nesse caso, o valor que eu vou trabalhar nesse momento é 35. Então é algo que beira um pouco laranja, com uma tendência maior para o amarelo do que para o magenta nessa informação. Depois disso, eu determino o quanto eu vou achar interessante de saturação. Uma saturação mais suave, uma saturação mais forte. Nesse caso, 25 está bastante interessante. Porém, aonde vai ser o diferencial desse efeito acontece na parte de luminosidade. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, uma foto antiga, ela não tem aquela densidade incrível nas áreas escuras. Ela já foi desgastada, o papel vai perdendo a emulsão, ou seja, eu tenho uma série de complexidades que fazem com que a área escura fique um pouco mais clara. E eu posso simular exatamente esse contexto utilizando o Lightness. Eu vou pegar essa área de Lightness e vou deixar ela mais clara. Nesse caso, vou trabalhar com valor, sei lá, 29, 28, 30. É importante deixar também claro que o critério do valor fica a seu critério. De acordo com o que você está visualizando dentro da imagem, você pode aplicar valores diferenciados. E assim, essa dica que tem um perfil inicial que vai para um lado, pode ter o seu perfil, o que é uma grande sacada dentro do aplicativo. Clico em OK, a colorização já está pronta. Na sequência, a gente vai fazer a moldura desgastada, ou seja, uma moldura mais clara, onde a informação já quase que se foi por completo. Para isso, eu vou entrar no menu Select, vou escolher a opção chamada Select All, ele vai selecionar a imagem toda. Notem, agora que a imagem está completa na tela, a gente pode ver que isso realmente aconteceu. Ainda pelo menu Select, eu vou escolher a opção chamada Border, que fica dentro do menu Modify. Nessa opção aberta, eu coloco o valor de 50 pixels. Por coincidência, até já está inserido. Clico em OK. Essa seleção inicial é transformada numa borda. E essa borda precisa ser suavizada neste momento. Por isso, vou entrar novamente no menu Select, na opção Modify, e vou escolher o comando chamado Feather. Uma vez o comando de Feather aberto, eu vou digitar o mesmo valor que eu coloquei na parte de borda, para que ele tenha suavidade nessa seleção. Agora, para o toque final, a gente entra no menu Image, em Adjustment, e eu vou escolher a opção chamada Brilho e Contraste. Vou trabalhar com valores extremos no caso dessa imagem. Então eu vou pegar o slider do brilho, vou levar ele a 100%, a imagem fica toda clara. Vou pegar a área de contraste e vou tirar o contraste dessa informação. E a gente pode ver o preview do antes e o depois nessa hora. O que aconteceu aqui? Você vai notar que a nossa imagem, a partir de agora, vou até esconder a seleção apertando o Ctrl H, ela ficou mais lavadinha nas bordas, até simulando bastante bem o que acontece com a imagem quando ela sofre esse processo de desgaste. Ao fim, eu tiro o processo de seleção, ou seja, eu vou tirar Deselect, posso até ampliar um pouquinho para que a gente veja a foto, e vamos fazer a visualização final. A foto original que nós tínhamos era essa daqui, então uma fotografia das ruas de Paraty. Quando eu clico novamente para voltar ao efeito, a gente tem a mesma foto, só que numa área envelhecida, ou seja, o efeito aplicado simulando uma realidade